estarei convosco até o fim. Do inferno as forças não triunfarão, pois Jesus um dia aqui falou assim, dando à sua igreja perenização. Olá, uma boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live da comunicação da Diocese de Limoeiro do Norte. Temos sempre a alegria de acolher cada um que nos assiste. Sempre também acolher o nosso bispo, Dom André, que com muita disponibilidade vem nos dar esse precioso momento de formação. Tendo passadas estas solenidades do tempo comum, no mês de junho, nós entramos agora no mês de julho e a nossa live ela tem como tema esses os quatro atributos da nossa igreja, aquilo que nós confessamos, né, no símbolo, né, no creio, quando a gente reza do Niceno Constantinopolitano, por exemplo, nós dizemos ali, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, convido o nosso bispo, né, para poder estar aqui conosco, aparecer nossa telinha. Faço uma saudação especial também ao Ivan, da nossa PASCOM, lá da paróquia de Nossa Senhora do Rosário do Limoeiro. Boa noite, Dom André. Boa noite, Padre Marcos, boa noite, Ivan, boa noite aí todo mundo que já está aí neste nosso espaço virtual das quartas-feiras à noite, para a gente sempre refletir, né, apresentar aqui algum tema relacionado à nossa fé, à fé eclesial, a fé que nós professamos e a fé que alimenta também a nossa vida. Então, como o Padre Marcos estava aí lembrando, né, a gente vai conversar hoje sobre as 4 características fundamentais, poderíamos dizer assim, os 4 elementos essenciais da igreja, né, aquilo que constitui a sua essência, a sua natureza, a sua missão, e fazemos parte dessa igreja, então algo que nos toca diretamente. Situando, né, esse nosso tema como inspiração, porque nós no domingo passado celebramos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, e o Evangelho dizia justamente isso, né, que Jesus, diante da fé professada de Pedro, certamente em nome de todos os outros, Jesus vai fazer a grande proclamação, né, de que é a partir dessa fé apostólica que ele vai edificar a sua igreja, vai edificar esse corpo místico, como geralmente nós chamamos, né? E, portanto, a partir, né, do Evangelho de domingo, nos vem essa inspiração para, nesta quarta-feira, nós aprofundarmos, né, falarmos um pouco mais sobre essas 4 características fundamentais da igreja. E, portanto, espero que seja para nós também um momento de crescermos na consciência de que não fazemos parte simplesmente de um grupo, né, de um clube, de um partido, né, de uma associação, né, mas nós fazemos parte de uma realidade mistérica, de uma realidade que transcende mesmo a história, o tempo, as circunstâncias, né, porque diz respeito a uma realidade ligada à própria realidade de Deus e, portanto, também tem um aspecto transcendente da igreja. Pois bem, então, nós vamos iniciar, né, fazendo a oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, ele que é a alma da igreja, certamente ele vem nos socorrer também nesse momento em que refletimos
sobre esta verdade da igreja, do corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Amém. Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Enviai, Senhor, sobre nós o vosso Espírito, Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor, o Espírito que nos ilumina, que aquece o nosso coração e nos conduz na realização da missão que recebemos do próprio Senhor. Isto vos pedimos em nome de Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. rogai por nós. Né? Pois bem, então, antes de tudo, não é, quando se fala de igreja, eu gostaria de lembrar, certamente, que muitos aqui de nós, né, já sabemos, qual é o significado, né? O significado desta palavra igreja, que nós utilizamos muito, que nós ouvimos falar muito, mas às vezes as pessoas não têm a clareza do que a palavra significa. Então aqui vai aparecer, né, na nossa tela, né, uma primeira definição, né, muito genérica para a gente aprofundar, né? Porque aí nós vamos fazer uma distinção, né, uma distinção entre o que nós falamos de igreja de um modo geral e o que é a igreja no sentido específico, né, desse corpo místico de Cristo. Então, assim, de uma forma muito rápida, essa palavra igreja é uma palavra que vem da língua grega e formada por duas outras palavras, né? Nós temos aí no parênteses, né, essas duas palavras que formam a palavra igreja. Claro que nós tentamos aqui colocar, né, utilizando um jeito, né, de dizer essa palavra em grego, eclesia, ou eclésia, e portanto uma palavra formada por duas outras, né, esse ek, né, que é uma preposição, e kalene, que é um verbo. Então, geralmente se traduz essa palavra por convocação, assembleia, mas literalmente, né, esse ek indica para fora, e kaleina é um verbo que pode ser traduzido por chamar. Então, chamar para fora. Por isso que nós dizemos que, no sentido muito literal, igreja significa convocação, assembleia. Que é uma tentativa, não é? Porque nós sabemos que, quando se fala da Sagrada Escritura, nós temos uma tradição no Antigo Testamento, onde domina a língua hebraica e alguns textos em aramaico, e uma tradição, né, teológica, bíblica e assim por diante, no Novo Testamento, onde predomina, de fato, a língua grega. Então nós dizemos que a eclésia, a igreja, é uma tentativa de traduzir uma palavra também muito importante no Antigo Testamento, que se diz kahal. Kahal, que é assembleia. Mas a assembleia, nós vamos ver, a maioria das vezes que aparece a palavra, é sempre uma assembleia santa, porque é a convocação do povo de Deus, né? O povo no Antigo Testamento, muitas vezes, se reunia em assembleia e ali, para a proclamação da palavra, para discutir algumas questões e assim por diante, né? Então, nós temos esse termo em hebraico, kahal, que pode ser traduzido por assembleia, né, por igreja também, mas seria um tanto anacrônico, né, a gente encontrar essa palavra igreja no Antigo Testamento. Então, vai ser muito mais literal, que é assembleia. Porque nós sabemos que há também uma evolução. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, tem algum... Como?
Posso continuar? Pois bem, então, como nós estávamos dizendo, há uma evolução, né, na aplicação da palavra, e por isso traduzir kahal por eclésia e igreja no Antigo Testamento não soa muito bem, né, porque nós estamos muito mais acostumados a ouvir essa palavra igreja, que mais do que uma tradução é uma transliteração, né, se conserva mais ou menos como se diz da língua grega para o português. Porque a tradução mesmo seria convocação, seria assembleia. E se prefere, né, no Antigo Testamento, acentuar, né, mais o aspecto dinâmico, né, desse grupo de pessoas que estão ali reunidas. Enquanto que no Novo Testamento, e também, né, para nós, na tradição posterior, igreja também vai ser uma palavra utilizada para os templos. Então nós dizemos assim, a igreja como a comunidade, mas dizemos também a igreja como o lugar, né? O aspecto físico, né? O físico de construção. Então, ali tem uma igreja muito bonita, ali tem uma igreja muito grande, essa igreja é muito pequena, e assim por diante. Isso se refere à aplicação do termo eclesia ao aspecto da construção, né? Aquilo que no Novo Testamento não vai se encontrar, né? Para o Novo Testamento vai se ter a palavra sinagoga, vai ter a palavra casa, vai ter a palavra templo, mas igreja, porque tem esse aspecto muito dinâmico, né, da reunião das pessoas, não se encontra essa palavra igreja para a construção física, né? Pois bem, então, igreja, por isso que vejam a pergunta, o que é igreja? Né, no sentido muito genérico, porque agora nós vamos para uma segunda pergunta, e aí é aquela que nos interessa, né, para o nosso tema que nós vamos tratar hoje. Então, nessa segunda pergunta, não é simplesmente dizer o que é igreja, mas a partir daquilo que nós ouvimos no Evangelho, da solenidade de São Pedro e São Paulo, a minha igreja. Então, vamos ver aí que há uma diferença, né? Então, não é simplesmente o que é igreja, mas o que é a minha igreja. E aí nós pegamos o texto do Evangelho de São Mateus, que foi lido na festa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Pois bem, então, nesse texto, nós temos uma palavra de Jesus, né, e a partir dessa palavra de Jesus que nós vamos desenvolver a nossa reflexão de hoje sobre esta realidade que nós chamamos igreja. Então, respondendo Jesus, né, diante daquela profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta, né, o que é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem e o que é que vocês dizem de mim? Então Pedro responde, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai, diante dessa resposta, Jesus vai dizer, feliz és tu, né, bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, então aparece no Novo Testamento, não é, essa palavra, não é, da boca de Jesus, não é, Jesus, não é, que vai dizer, já com essa qualificação. Não é uma assembleia qualquer, não é uma convocação de pessoas de um modo muito genérico, mas aqui há uma especificação. A minha igreja. E aqui a gente já chama atenção, né, porque não se deixa no indefinido. Né? Jesus não diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei uma igreja. Uma nem no sentido de quantidade, mas uma entre outras, não é? Mas Jesus diz aqui, a minha igreja. E aí a gente vai aprofundar, porque é a partir desta palavra de Jesus que nós
podemos afirmar que a igreja é una, que a igreja é santa, que a igreja é católica e que a igreja é apostólica. Então é a partir dessa palavra de Jesus. E com todas as consequências, né? Geralmente nós dizemos que esse é o texto do primado de Pedro. Ou seja, Jesus chamou 12 dentre aqueles discípulos e os constituiu apóstolos, ou seja, enviados. E daquele grupo Jesus escolhe Pedro para ser o chefe visível da igreja, porque o chefe em absoluto, a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Porém, Jesus confia a Pedro esta missão. É por isso que diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então nós temos aqui o primado de Pedro. Isso significa que a igreja, de fato, é uma comunidade, não um aglomerado de pessoas, mas uma comunidade que é comparada a um corpo. O corpo tem seus membros e esses membros estão bem articulados, mas tem uma cabeça, né? E essa cabeça tem uma função, uma missão muito importante, que é justamente coordenar tudo aquilo que o corpo nos seus membros realiza. Então, essa palavra de Jesus é fundamental para distinguir. Não basta só dizer o que é igreja, nós já vimos, igreja é convocação, assembleia e tudo isso. Mas não é só isso. É a minha igreja. E ali está a grande diferença. Então, nós vamos ver agora, a partir de um documento muito importante do Vaticano II, né, nós sabemos que o Vaticano II aprofundou, estudou muitos temas relacionados à igreja, tanto do ponto de vista dogmático, ou seja, da doutrina, como também do ponto de vista pastoral, da orientação, né, da missão da igreja e assim por diante. Então nós vamos ver agora, não é possível ver todo o documento, mas eu vou só destacar a introdução desse documento, né? O primeiro capítulo da Constituição, chamada Lumen Gentium. Lumen Gentium significa luz para os povos. Então, quem é a luz para os povos? Jesus. Então, é muito interessante que essa Constituição do Vaticano II, e, portanto, é o ensinamento, né, mais atual da Igreja. Tudo aquilo que a gente vai dizer aqui, claro que tem raízes nessa longa tradição, desde o tempo apostólico, né, desde o tempo, né, da própria missão de Jesus, do ensinamento de Jesus, e ao longo dessa história, né, vai se solidificando, vai se aprofundando sempre mais. E aí o Vaticano II, que teve uma missão importante na história da Igreja, né, vai nos presentear com um verdadeiro tratado teológico e, podemos dizer, pastoral, sobre a Igreja. Então, o que é a Igreja? Tanto que essa Constituição, que é a Constituição dogmática, a gente está dizendo isso, né, para recordar que aqui existe uma doutrina, existe um ensinamento. E, naturalmente, é a doutrina da Igreja, né? A doutrina milenar, no seu dinamismo de aperfeiçoamento, de esclarecimento, né? Então, nós temos esse documento muito importante, que, se por acaso, né, alguém tiver interesse, certamente muitos aqui que estão nos acompanhando, né, já estudaram, já tiveram a oportunidade de aprofundar, mas eu daria essa sugestão, né, de pegar este documento, né, e ler com muita calma, porque a gente não vai ter a oportunidade de desenvolver. Porque aqui, como eu dizia, nós temos um verdadeiro tratado, né, teológico, pastoral, do que é a Igreja. Por isso que o objeto da Constituição é a Igreja como sacramento. Né? E essa é uma noção muito importante, porque geralmente até, e eu diria com uma certa lamentação, muitas vezes, até nos nossos ambientes eclesiais e eclesiásticos, a igreja é tratada
com uma certa tendência reducionista, né, a pensar que é uma comunidade horizontal. O que significa uma comunidade horizontal? Ou seja, a igreja é composta por pessoas humanas, um determinado grupo que se organiza, né, que tem aí uma certa dinâmica. Mas a igreja não é só isso. A igreja é muito mais, a igreja é sacramento. E o que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Então é isso que a gente vai chamar a atenção para poder compreender essas 4 características fundamentais da igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Então, nesse primeiro capítulo, que é só o que eu vou poder chamar a atenção, nós vamos encontrar, né, assim, muito bem colocado e fundamentado o mistério da igreja. Vejam que, antes de falar da hierarquia da igreja, dos vários carismas, da vida religiosa e assim por diante, dos leigos, né? Todos os membros da igreja nessa sua diversidade muito rica, primeira coisa, apresenta a igreja como um sacramento que também é uma palavra que traduz aquilo que geralmente vai se dizer como um mistério. Então, sacramento e mistério estão muito bem relacionadas, essas palavras, porque dizem respeito a uma realidade que transcende simplesmente uma configuração histórica, social e assim por diante. Então, nesse primeiro capítulo, no número 2, depois de ter dito, que Jesus, é a luz para os povos, e a igreja deve refletir esta luz, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui eu não coloquei nenhum texto do número 2, mas o número 2 vai dizer justamente isso, que a igreja está dentro do plano salvífico de Deus. Então, por isso, é um tanto estranho, que até teólogos relativizem, a igreja, a necessidade da igreja, para a salvação, porque a própria igreja, aí no seu documento, a Constituição Lumen Gentium, vai falar, que a igreja está dentro do desígnio salvífico de Deus. Por isso que é a vontade salvífica de Deus. No terceiro número, parágrafo, que está intitulado com essa frase, Missão e Obra do Filho, Fundação da Igreja. Isso aqui também é uma afirmação do Vaticano II muito comprometedora, para que nós tenhamos uma visão mais adequada da eclesiologia. Vejam como a igreja nos diz, como o Vaticano nos diz, que a missão e a obra de Jesus é a fundação da igreja. E claro que nós não vamos reduzir aqui ao seu aspecto institucional, uma estrutura de governo e assim por diante, mas a igreja na sua realidade mais profunda, que é sacramento do reino. Então, nesse número diz assim: o Filho veio, ele que foi enviado pelo Pai, porque, e aqui tem a expressão chave, porque nele nos elegeu. Eleger, escolher, convocar, chamar. Então vejam que nós já temos aqui uma referência muito explícita àquilo que está dentro da noção de eclesia, de kahal, de chamar, de convocar, de escolher, de eleger. Então, antes de criar o mundo, e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, porque lhe aprouve reunir, olha lá, convocar nele todas as coisas, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Por isso Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus. Por isso que a igreja deve ser, na sua missão, na sua natureza, sacramento deste reino. Por isso que o sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. E o Filho nos revelou o seu mistério, realizando com a sua própria obediência a redenção. Então,
Isso é também uma afirmação importante, né? Quando se diz que a obra de Jesus, a sua missão, é justamente a fundação da igreja. A igreja, o reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Então vejam que nós temos nesse número 3, temos assim de uma forma muito condensada a relação que existe entre a igreja e a missão de Jesus. Então, continuando, né, podemos aí ver a continuação, né, desse capítulo 1. Esse começo, né, que estamos falando, o começo e o crescimento, nós já vemos expressos lá no alto da cruz. É a lâmina seguinte, né? Ivan pode passar. Então, vimos que Jesus inicia, né, esse reino. Então, este começo e crescimento estão expressos no sangue e na água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Nós já vimos isso até quando falávamos sobre o coração de Jesus. Então, é ali do lado aberto que nasce a igreja. Então, ela não pode ser reduzida, né, a uma configuração institucional, uma estrutura, né, mesmo com moldes históricos, né, de outros agrupamentos, de outras realidades também associativas da própria experiência humana. Mas não pode ser reduzida a isso. Ela tem esses aspectos, mas ela não é só isso. Ou seja, a igreja nasce do coração aberto de Cristo. Então, ali o sangue e a água que representam os sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E também foram pré-anunciados, ou seja, esse início, né, esse começo, esse crescimento, nas palavras do Senhor acerca da sua morte na cruz, quando ele mesmo afirma, no capítulo 12, versículo 32 do Evangelho de João, quando eu for elevado da terra, né, acima da terra, atrairei todos a mim. Esse atrair significa convocar. Então, convocar, já vimos, né? É o verbo chamar, eclesia, né? Kalein, né? Chamar para fora. Ainda o ensinamento do Vaticano II, nessa introdução, nos diz que sempre quando nós celebramos a Eucaristia, né, que é o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo, ou seja, a igreja. Então veja, nós ainda não falamos aqui, né, dessa configuração estrutural, institucional, né, porque isso vem nas vicissitudes da própria história do tempo. Né? Isso é próprio do ser humano, mas há um fundamento anterior a isso. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, né? Que, como inicia o documento, Lumen Gentium, que é luz do mundo, luz para as nações, do qual vimos, por quem vivemos e para a qual caminhamos. Assim a igreja, né, e aí toda a igreja aparece como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós poderíamos dizer, né, que a igreja é a expressão visível da comunidade fundamental, que é a Trindade. Assim como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem numa união e numa comunhão, a igreja tem que testemunhar isso. Então, por isso que nós dizemos que a igreja, né, que se revela o seu nascimento da história no alto da cruz, quando Cristo, com seu coração transpassado, faz brotar sangue e água, na verdade a igreja, ela nasce do seio da Trindade. Então, não é pouca coisa. É até triste, não é, que pessoas da igreja reduzam, né, a sua concepção de igreja, a sua visão eclesiológica a um puro, como é que diz,
Há um reducionismo, é um reducionismo onde se pensa a igreja apenas, por exemplo, no seu aspecto sociológico, né? Ou seja, um grupo entre outros dentro de uma sociedade. Né? Isso é muito triste, né? Porque está tocando no mistério da nossa fé. E aí, falando no mistério da nossa fé, nós temos algo fundamental, que é a profissão de fé. Né? Então, vamos ver aí que no símbolo, né, dos apóstolos, na profissão de fé que nós fazemos a cada domingo, próximo texto, nós fazemos justamente essa profissão. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Como lembrava o Padre Marcos, né, nós temos essa fórmula mais ampliada, né, resultado de 2 grandes concílios, de Nicéia e de Constantinopla, e esses 2 grandes concílios, né, aprofundando a própria fé da igreja, agora vai expressar num símbolo, no credo. Anteriormente já havia esse símbolo dos apóstolos, que é geralmente a fórmula que nós utilizamos aos domingos, essa que todo mundo sabe decorada, né, aprendeu no catecismo, mas de vez em quando, né, a gente encontra, né, essa fórmula niceno-constantinopolitano, né, que é a fórmula mais desenvolvida, né, os artigos estão mais desenvolvidos. E, portanto, nós dizemos assim, né, geralmente no domingo, creio na Igreja Católica, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e assim por diante. Mas no desenvolvimento, no aprofundamento dessa expressão, nós vamos encontrar 4 notas características, né? Una, santa, católica e apostólica. São os traços essenciais da Igreja da Missão. E aqui eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses em relação ao credo. Nós dizemos assim, creio, né? Iniciamos assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Alguém uma vez me perguntou, mas por que individual? Creio, né? Não é individual, é pessoal, é diferente, né? Individual é como se fosse da pessoa, do indivíduo, mas pessoal significa que houve adesão livre e consciente, né, da pessoa àquela fé. Então é importante, né, que a gente faça a profissão de fé pessoal. Né? E de novo, nada de individual nem individualista. Mas nós professamos a fé pessoalmente, né? Assumindo com liberdade e consciência, aderir à fé da igreja. Uma outra coisa é que a fé da igreja, né, por isso que a gente diz, é uma fé eclesial, não é uma fé individual. E, portanto, quando nós professamos pessoalmente a fé da igreja, então nós reafirmamos que somos membros desse corpo. E, portanto, não é nossa, não é minha, mas é da igreja. Uma outra coisa que a gente também gostaria de lembrar é que há uma diferença quando nós dizemos objeto de fé no credo e sujeito de fé. O objeto de fé do credo é a Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e testemunhando o que é que essa Trindade realiza para a nossa salvação. Então, nós dizemos, né? Creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois de ter feito a profissão de fé na Trindade, que é o objeto da nossa fé, aí nós vamos agora dizer quem é o sujeito que professa essa fé. Veja, nós dizemos, creio, eu, né, pessoalmente, mas depois da profissão de adesão pessoal, nós dizemos que a fé é eclesial. Por isso que dizemos, creio na igreja. Claro, aqui precisaria um pouco de elucidação, né, de explicação, de construção sintática, mas eu vou dizer assim de uma forma simples para ver se a gente entende. O objeto da nossa fé é a Trindade. Nós cremos em Deus. O sujeito da nossa fé é a comunidade. Por isso que cremos na igreja. Não cremos fora da igreja. Então, quando eu estou dizendo creio na igreja, em a igreja, una, santa, católica, apostólica, eu estou dizendo que eu sou membro dessa igreja que é sujeito de fé. Ou seja, que
é a igreja que crê. Em outras palavras, como nós poderíamos perguntar, em que crê é o objeto, e quem crê é a igreja que crê. E por isso eu creio na igreja, não fora dela. Então isso também é muito importante, né, a gente definir, porque senão se a gente não compreender, a gente vai transformar a igreja num objeto de fé. Nós não cremos na igreja como se ela fosse um objeto para a gente acreditar nela. Mas a gente crê nela porque ela é o sujeito de fé. É ela que professa a fé. E eu sou membro dela. Então tem essa distinção, né? Para a gente não confundir, né, que creio na igreja como se fosse a mesma coisa de crer em Deus. Não, é a igreja que crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e realizou tudo isso, e eu sou membro dessa igreja e, portanto, creio nela. Acredito que dá para compreender, né? Crê no objeto, mas crê como sujeito, né? Aquilo que faz a diferença. Pois bem, então essas são as 4 características, né, que a gente apresenta. E nós agora vamos retomar um pouco aquilo que o próprio Catecismo da Igreja vai nos dizer, né, sobre o fundamento da nossa fé eclesial, né? Então vamos ver aqui, né, alguns desses números, né? Podemos passar para o próximo slide. Então, Jesus Cristo entregou-se por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, de purificar e constituir um povo de sua exclusiva posse, é a igreja. Então, por isso aquela afirmação, a missão de Jesus é fundar a igreja. E aí é preciso entender bem, né? A igreja não nessa perspectiva reducionista, né? De realidade sociológica puramente ou institucional e assim por diante. Na primeira carta de São Pedro se diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. De novo, né? Jesus veio para nos adquirir para o Pai, ou seja, fundar a igreja. Entra-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, para que em Cristo os homens constituam a sua família e o único povo de Deus. Por isso que também o Vaticano II vai nos lembrar que a igreja é povo de Deus, então tem seus antecedentes no Antigo Testamento, é corpo de Cristo, Cristo cabeça e nós os membros, e templo do Espírito Santo. Por isso que quando nós dizemos cremos na igreja, acabamos de dizer creio no Espírito Santo. Então a relação que existe muito estreita entre o Espírito Santo, que faz de nós o seu templo, isto é, a igreja como templo do Espírito Santo. Depois a igreja é o corpo de Cristo, como acabamos de lembrar. Pelo Espírito e pela sua ação nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, Cristo morto e ressuscitado constitui como seu corpo a comunidade dos crentes. Então, é por isso que nós dizemos que a igreja ela tem os seus antecedentes no Antigo Testamento, como preparação, né? Porque a convocação é a Assembleia Santa do povo de Deus, porém ela é gerada, né? Tem o seu princípio ali com Cristo, na sua missão, quando ele convoca os seus discípulos, quando ele dá as diretrizes, podemos assim dizer, né? Até mesmo faz a escolha, concedendo o primado a Pedro e assim por diante. Mas ela nasce, né? Ela foi gerada, mas ela nasce mesmo no dia de Pentecostes, por isso essa referência ao Espírito Santo. Então, na unidade deste corpo existe diversidade de membros e naturalmente de funções, mas todos os membros estão unidos uns aos outros, particularmente àqueles que sofrem, aos pobres e aos perseguidos. Então, vejam que há essa característica tão importante e bonita da unidade do corpo, né? Do corpo de Cristo, nessa diversidade, nessa pluralidade, mas sempre mantendo a comunhão. Então isso é importante. Então, vamos um pouco mais para frente para ver como
A igreja nos ensina sobre esta realidade mistérica do corpo de Cristo, que é, de fato, a sua configuração. Né? A configuração da igreja é corpo de Cristo e não simplesmente uma constituição hierárquica. Né? Isso aí vem como uma consequência. Então a igreja é este corpo, cuja cabeça é Cristo, ela vive dele, nele e para ele. E ele vive com ela e nela. Então por isso que há essa necessidade de a gente aprofundar mesmo o que é a igreja, porque senão cria essa confusão. Né? Sobretudo quando a gente olha para cada ângulo de uma rua, tem uma igreja. E cada uma dizendo que é a igreja de Cristo. E quais são as características da igreja de Cristo? Somos nós que definimos? Não. Não é o grupo reunido que define o que é a igreja, mas é o Cristo que a funda. Né? É o Cristo que a edifica. Então é Ele que diz o que é a igreja e não nós. A igreja é a esposa de Cristo. Até São Paulo aprofunda muito isso, né? Quando diz que ele a amou e entregou-se por ela, purificou-a pelo seu sangue, fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Então também essa beleza, né, que se diz da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico. É o princípio da sua vida, da unidade, da diversidade e da riqueza dos seus dons e carismas. A Igreja Universal aparece assim como um povo que vai buscar a sua identidade, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós encontramos o fundamento da nossa unidade. Ou seja, sem a Trindade não existe igreja. Por quê? Porque a igreja deve ser esse sinal, esse mistério do reino de Deus e deve manifestar justamente aquilo que é a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é muito importante para a gente, de novo, né, não ficar reduzindo a igreja a coisas secundárias. Né? Isso é um problema muito sério também entre nós. Bom, prosseguindo. Agora vamos ver, finalmente, né, as 4 notas que nós estamos chamando a atenção. Então, esses números que vocês encontram aí são os números do catecismo da igreja, né? Não é nada invenção minha, né? A gente está aqui simplesmente transmitindo, né? Refletindo sobre aquilo que é a fé da igreja. Então vamos aí para o próximo texto que nos fala dessas 4 notas características essenciais. Então vamos dizer, porque eu acredito que até agora deu para compreender o que a igreja é, a minha igreja, ou seja, a igreja de Jesus. Então, tudo que se dirá agora é consequência desta afirmação de Jesus, que a igreja é dele. Então, por isso que nós dizemos que a igreja é una. Una porque nós temos lá na afirmação de Jesus, a minha igreja. Não as minhas igrejas, ou uma igreja, ou igreja. Mas nós temos uma definição, a qualificação que imprime, né, o significado, a unicidade da igreja. Então a igreja é una. E aí por que a igreja é una? Ela não pode ser múltipla, não pode ser, ela tem uma diversidade nos membros. Por exemplo, todos nós, né? Na mão, 5 dedos. Nós temos cabeça, nós temos braço, nós temos perna e assim por diante. Mas essa pluralidade de membros, essa diversidade de membros, não me fazem vários, de forma nenhuma. Eu sou um só. Eu sou uno, né? Nessa diversidade. É a mesma coisa. O corpo é um só, mesmo nessa riqueza, nessa pluralidade. E, portanto, a igreja, ela é una. É uma característica fundamental. Então, ela não pode ser múltipla. Ela não pode ser várias, né? Ela é única. Claro que nós chamamos, por exemplo, as comunidades, né? As igrejas, né? As igrejas, tanto os edifícios, né? Como as comunidades, porém, de uma forma muito aplicada. Mas da sua essência a igreja é una. E por que ela é una? Então vamos ver aqui. O texto é muito claro, né? A gente não está fazendo referência explícita a textos bíblicos, mas isso a gente encontra sobretudo na eclesiologia de São Paulo, nas cartas de Paulo. Então, ela é una. Por quê? Porque tem um só Senhor, porque professa uma só fé,
porque nasce de um só batismo, porque forma um só corpo, que é vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no termo da qual todas as divisões são superadas. Então, uma característica fundamental, a igreja é una. Então, por exemplo, se uma igreja, né, professa uma fé e outra professa outra, então já não é una, né? Já não é a igreja, né? Já não é a igreja de Jesus. Por quê? Porque não é uma questão de diversidade, é até uma questão de oposição. Então, por exemplo, se Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é a Eucaristia, e portanto, o único pão, né, o único cálice, porque tem o mesmo significado daquele que Jesus deu. E se há algum grupo que se diz igreja, a minha igreja, e não reconhece a mesma fé, né, que vem do tempo apostólico, então ela não é mais una, não é? Ela é mais uma, mas ela não é una. Então já está ferindo essa primeira característica. Depois a outra característica, a igreja é santa. Aí alguém vai dizer, santa? Com tanta gente, até mesmo da própria hierarquia, né, ao longo da história, né, até autoridades, né, grandes autoridades da igreja, né, que cometeram muitos erros, muitos pecados e assim por diante. Como é que ela é santa? De novo, ela não é santa por causa dos seus membros, mas ela é santa porque ela pertence a quem? Ao santo por excelência. Então a igreja é santa, é seu autor, o Deus Altíssimo e Santíssimo. Cristo é o seu esposo, por ela se entregou para santificá-la, para dar-lhe a vida, para dar o espírito de santidade. E aí, aquilo que a gente já lembrava, embora encerra pecadores no seu seio, ela é a sem pecado, feita de pecadores, porque ela é uma realidade mistérica. Nos santos brilha a sua santidade. E em Maria, que é a Imaculada, ela é já totalmente santa. Então, de fato, a igreja é santa. A igreja é santa porque é de Deus. Santo que significa isso, pertence a. Às vezes a gente já pensa santidade uma perfeição moral. Isto é, que não tem nenhum defeito, né? Na Bíblia, a santidade, antes de tudo, é pertencer a Deus. Por isso que é o seu povo santo. E um povo de cabeça dura, um povo que cometeu muitos desvios, um povo que deu muita dor de cabeça, né, para usar uma expressão popular, ao próprio Deus, mas que Deus não desistiu dele, porque é dele, portanto é santo. Depois a igreja é católica. Às vezes há um escrúpulo, né, até mesmo de alguns membros da igreja, até mesmo da hierarquia, né, não afirmar isso, que a igreja é católica. A igreja é católica. Por que a igreja é católica? Porque isso é uma nota essencial dela. Católica, né, vem do grego, significa total, completa, universal. E por que a igreja é católica? A igreja é católica por causa da sua missão. Porque o seu fundador é universal. A sua salvação é universal, é destinada para toda a humanidade. Então, a gente não precisa ter esse medo, né? Às vezes fica assim com um receio, né? Às vezes as pessoas querem dizer, eu sou cristão. Não, eu sou católico. Não é como outros têm a sua liberdade, né? O seu direito de afirmar que são isso ou aquilo, mas nós somos católicos, né? Cristãos, naturalmente, mas católicos, porque nós temos uma identidade, né? E sem identidade não há diálogo. É falso ecumenismo o diálogo com os outros cristãos quando você nega a sua identidade. Como é que eu posso dialogar com alguém se não sei quem eu sou? Como é que eu posso dialogar com alguém se ele não sabe quem eu sou? Isso é impossível, né? Então, claro que afirmar a nossa identidade católica não é impedir o diálogo, né, com outras experiências dentro do cristianismo, mas é algo que é um direito nosso. Então, anuncia a totalidade da fé, tem à sua disposição e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos,
dirige-se a todos os homens, abrange todos os tempos, é por sua própria natureza missionária. Então é isso que significa católico, né? Católicos quer dizer o todo universal. Por quê? Jesus, na sua despedida, né, na ascensão, vai dizer aos discípulos: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Anunciai o evangelho a toda criatura. Então, qual é a missão da igreja? É a missão católica. Mas não é só em relação à missão, mas também a sua concepção. Né? Numa expressão um pouco mais técnica, nós diríamos, é a cosmovisão, a visão de todo. Né? Uma visão que contempla o todo. Isso significa católico. Por quê? Claro, a gente não vai poder aqui aprofundar, mas o que é a fé católica pensa sobre o ser humano? Então pensa o ser humano na sua totalidade. O que é a fé católica pensa sobre a vida do ser humano? Então na sua totalidade. Então por isso, por exemplo, a fé católica jamais vai admitir o aborto. Por quê? Porque o aborto é considerar uma parte, né, como se fosse ali, não é nem gente, né? Não, mas na visão completa, total, ali a criança gerada, ela já tem um destino para a eternidade. Não é só para a vida humana, é para a eternidade. Então essa é a visão católica, a visão do todo, né? Claro, tem muitos outros exemplos, né, que a gente poderia ver, mas acredito que isso aqui ajuda. Aí alguém vai dizer assim, tá bom, né, uma única igreja, Jesus diz a minha igreja, né, mas não diz, dá para compreender. Santa, todos nós devemos ser santos, né? Até mesmo, tanto nesse documento, né, tem um capítulo que é chamado a santidade, o chamado universal à santidade, então não é só para alguns, mas para todo mundo a santidade, que é pertencer a Deus. Mas nós temos aí várias citações nos inícios das cartas de Paulo. Ele sempre chama a comunidade de os santos, né? Os santos que estão em Roma e assim por diante, chamados à santidade. Então, a santidade é uma característica fundamental, né? Não dá para a gente aderir à fé católica se a gente não aceita que a nossa vocação é ser de Deus, e ser de Deus é ser santo. Sim, e a questão católica, onde é que está? Onde é que está escrito? Né? Tem muita tendência fundamentalista, né, a querer saber onde é que está dito que é a Igreja Católica. A gente já disse que é a sua missão, mas existem testemunhos já do primeiro século. Né? Eu vou mostrar aqui um trecho da carta de Santo Inácio de Antioquia, né, que foi o sucessor de São Pedro na comunidade de Antioquia, que ele escreveu muito, né? Tem muitas cartas, e ele escreveu uma carta à comunidade de Esmirna, que é uma comunidade do Apocalipse, é o próximo texto, vamos ver aí, onde, como registro, é a primeira vez que aparece essa expressão, a Igreja Católica. Então nós estamos no primeiro século. Isso não foi coisas ridículas, né? Quando se diz, quando Constantino, né? Foi Constantino que fundou a Igreja Católica, né? O imperador romano que liberou, né, a liberdade da igreja e tudo isso. Não, isso é uma explicação muito reducionista, né? Pensar que a Igreja Católica surgiu do decreto do imperador porque ele deu liberdade de culto, ou foi depois, né, um papa que inventou. Não, mesmo que o nome não tenha aparecido no dia de Pentecostes, mas no Pentecostes já tinha a realidade católica da igreja. Então, nessa carta, né, que Santo Inácio de Antioquia escreve para a comunidade de Esmirna, ele vai dizer assim, né, eu vou ler aqui o texto porque é muito interessante, porque já fala da igreja como católica, na sua realidade, na sua essência, mas também na sua estrutura como nós temos até hoje, né? A sua estrutura hierárquica, né? O bispo, os presbíteros e os diáconos, né? Que são os ministros ordenados.
Então ele diz, segui todos o bispo, como Jesus Cristo segue o Pai. Tem sempre uma coisa que transcende simplesmente uma configuração histórica, temporal, circunstancial, sociológica. E o colégio de anciãos, como os apóstolos. Quanto aos diáconos, reverenciai-os como o mandamento de Deus. Sem contar com o bispo, ninguém faça nada que preocupe a igreja. Somente tenta-se por válida, somente tenha-se por válida aquela Eucaristia celebrada pelo bispo, porque o bispo se torna o ponto, né? A cabeça da igreja, né? da igreja particular. Então, somente tenha-se por válida aquela Eucaristia celebrada pelo bispo, por quem dele possua autorização. É por isso que os presbíteros, que são colaboradores dos bispos, que podem celebrar a Eucaristia. Onde quer que apareça o bispo, aí esteja a multidão. De modo que onde quer que esteja Jesus Cristo, aí está Igreja Católica. Então, é interessante, né? Se quiserem anotar, isso aí estamos no final do século I. Né? Ele morreu por volta de 107, 100 e pouco, né? Por ali, né? Ou seja, ele conheceu São Pedro, ele conheceu São João e assim por diante. Ou seja, ele não ia escrever uma coisa que contradissesse aquilo que a igreja acreditava da sua missão, da sua consciência, da sua natureza, né? Desde o momento em que o Senhor convocou para enviar, e enviar para esta missão universal. Então, sem contar com o bispo, não é lícito nem batizar, nem celebrar a Eucaristia. Mas, melhor, aquilo que ele aprovar, isso é também agradável a Deus, a fim de que tudo o que fizeres seja seguro e válido. Aí nós temos aí de novo essa unidade da igreja, né? Por isso que a igreja, a hierarquia, o Papa, que é o bispo, né, de Roma, ele é o chefe visível da igreja. Nós, os bispos, somos sucessores dos apóstolos e, portanto, a igreja tem uma configuração objetiva. Então não é simplesmente um grupinho que se reúne de manhã, né? Vamos formar a igreja, né? Um grupinho que até não está concordando ali com aquele outro, aí não, vamos, e vai chamar isso de igreja, da minha igreja, né? Isso é um pouco temerário, né? Isso eu diria até sem consistência nenhuma, né? Então isso é importante a gente ter presente. Bom, estamos já nos aproximando do final. A última nota, né? A última nota é a Igreja Apostólica. Então vimos, né? Igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja é apostólica, por quê? Porque está edificada sobre o alicerces duradouros, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Vejam que lá no Apocalipse vai aparecer isso ainda, né? As 12 colunas da igreja, os 12 apóstolos do Cordeiro. É indestrutível. Voltamos lá para a palavra de Jesus. Nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. É infalivelmente mantida na verdade. Por quê? Porque recebeu o Espírito da verdade. Pode ser que um membro da igreja diga uma mentira, porque é possível que um membro da igreja também peque. Mas isso não significa que é a igreja. Não, a igreja é o corpo de Cristo. E, portanto, se é o corpo de Cristo, então ele é a cabeça. É ele que mantém a unidade da igreja, ele que confirma a santidade da igreja, a apostolicidade da igreja, a catolicidade da igreja. Então, é Cristo quem a governa por meio de Pedro e dos outros apóstolos, presentes nos seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. Então, isso é a quarta característica da igreja, a igreja apostólica, né? Então, é muito curioso como é que igrejas, aí vem no plural, né, que são formadas ali, muitas vezes porque tem a Bíblia, né, porque tem um violão, tem um microfone, então, sem nenhuma ligação com a tradição apostólica. Então, como é que pode ser? Até a gente, infelizmente não deu tempo para abrir aqui, mas se a gente abrir aqui
os Atos dos Apóstolos, né, o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala justamente da natureza, da missão da igreja, então nós vamos encontrar no capítulo 2, a partir do versículo 42, as notas fundamentais da comunidade cristã primitiva, ou seja, da igreja nascente. Quais são as notas? São 4. Como a gente lembrou aqui, as 4 notas, né, já nessa compreensão ampliada, mas na primeira comunidade cristã, no capítulo 2, versículo 42, assim, eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, logo apostólica. A comunhão fraterna, então, que colocava tudo em comum. Então, o que é isso, a comunhão fraterna? Um só coração e uma só alma. A fração do pão, né? A fração do pão, que é a Eucaristia, né? Que santifica, a igreja vive da Eucaristia, né? E as orações. Então, vejam que a assiduidade aos ensinamentos dos apóstolos, isso é fundamental como característica da igreja, a minha igreja, né? A igreja de Jesus. Então, como é que um grupo, né, que se forma assim do nada pode fazer essa afirmação que é a igreja de Jesus Cristo se não tem uma tradição apostólica? Até mesmo o Vaticano II, aí não estou inventando, o Vaticano II, na sua terminologia, chama igreja, as comunidades onde se reconhece a tradição apostólica, sobretudo por causa do ministério ordenado, da sucessão, e chama de comunidades eclesiais, aquelas que foram formadas a partir da reforma, né? Ou seja, oficialmente no Vaticano II não chama as comunidades protestantes de igreja, chama de comunidades eclesiais, naturalmente, por causa desse elemento que falta, que é a sucessão apostólica. Porque Lutero rejeitou isso, não foi que a igreja inventou isso, é porque eles mesmos rejeitaram isso, né? Nada de tradição, então não querem, né, essa nota, então a gente respeita. Então, isso é muito importante para a gente ter clareza, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja? Não, a igreja não salva, a igreja não é o mais importante. Como? A igreja é instrumento de salvação? Ou seja, a igreja não é somente para organizar quermesse ou cesta básica? Não, a igreja tem uma missão. A missão da igreja é levar a salvação, porque é a missão de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é o mandato que Jesus dá à igreja. Então, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, relativizar? Não, nós não podemos deixar de relacionar a igreja com membros, com a cabeça, que é Cristo. Mas relativizar, dizer, não, tanto faz, você é dessa. Eu escuto gente até dizer assim, não, o importante é ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, não sei o quê. Não é assim, né? Ou seja, nós estamos rejeitando aquilo que foi o ponto de partida do documento da Lumen Gentium, que é a vontade de Deus. A igreja está na vontade de Deus. Se eu, que sou membro da igreja, não acredito nisso, então não tem sentido eu ser da igreja. Não tem sentido. É uma contradição. Quando eu digo, não, tanto faz ser batizado, não ser batizado, tanto faz ir à missa do que não ir, rezar em casa é a mesma coisa. Não, isso não é coerente, né? Não é coerente, porque Jesus, né, veio, derramou o seu sangue, né? Entregou-se totalmente para nos resgatar, nos adquirir para Ele como um povo. Como é que eu posso dizer que a igreja tanto faz? Né? De forma nenhuma. E, de novo, não podemos reduzir a um aspecto, né? Ao aspecto institucional, por exemplo. Então, existe também uma afirmação, né, nessa Constituição, que o nosso catecismo lembra, que a única igreja de Cristo, olha, a única, né, da qual professamos no credo, que é una, santa, católica, apostólica, é na igreja católica que subsiste. Ou seja, que subsiste, isso aqui é uma afirmação do concílio, né, que valeria uma hora de explicação, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos que estão em comunhão com ele. Então, não está nas nuvens essa igreja subsiste
numa realidade concreta. Essa realidade concreta é a Igreja Católica, com as várias dimensões, né, que a gente conhece, desde a estrutura hierárquica e assim por diante, né, nos seus vários membros. Por que diz que subsiste? Porque há elementos de santificação e de verdade que se encontram fora das suas estruturas. Então veja aí, subsiste, mas não esgota. Não é possível você encontrar fora das estruturas objetivas, visíveis, não é, históricas da Igreja Católica, também a ação de Deus. Por quê? Porque, como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. Porém, Jesus soprou sobre os discípulos. Né? Então, o Espírito sopra onde quer? Sopra. Mas o Espírito soprou sobre os discípulos reunidos no cenáculo, dando-lhes, não é, confiando-lhes uma missão, que é a missão de continuar a missão de Jesus, que é a missão da igreja. Então, não tenhamos esse complexo de inferioridade, né? Tem muita gente que até nem se sente, né, bem dizer que é católico, né? Às vezes, eu tenho fé, não sei o quê, mas apesar de que muitas vezes até relativiza, não é? Mas nós não temos assim, né? Esse tanto faz, nós aderimos. E é muito bonito que os primeiros séculos, os mártires dos primeiros séculos, sobretudo, morreram por causa de sua fidelidade a Cristo, ou seja, por sua fidelidade ao corpo de Cristo. E não simplesmente uma fé genérica, né? Mas uma fé eclesial. Pois bem, então chegamos aí ao final, né? Espero que a gente tenha ajudado a refletir, né? Claro que é inicial. A igreja é muito mais, né? Tem muita coisa aí, muita coisa que a gente pode aprofundar. Quem sabe a gente continua, né? De outra maneira, também falando sobre essa importância. Pois bem, então, uma palavra aí, Padre Marcos, para a gente finalizar. Do André Biscoto? Sim, agora sim, escutei. Tem uma pergunta. É santa e pecadora? Vamos lá. Como? A igreja é santa e pecadora? A igreja é santa e tem membros pecadores. Sim. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente escuta muita Porque coisa até nesse nós sentido. rezamos na quinta oração eucarística, somos povo santo e pecador, né? Somos povo santo e pecador. Então, como povo de Deus, nós somos também com essa realidade, pecadores, né? Por isso que na igreja tem um sacramento que se chama o sacramento do perdão, né? Se Jesus não admitisse pecadores na igreja para santificá-los, não teria dado o poder de perdoar os pecados, né? Porque aí, se a igreja é santa e composta de santos, para que o perdão? Mas não é, né? Nós temos um sacramento que é justamente... Você falou que a igreja é instrumento de salvação, sacramento de salvação. Nesse sentido em que sentido nós poderíamos dizer que ela é necessária à salvação? Ela é necessária para a salvação porque Jesus revelou isso, né? Então, ide por todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado não será salvo. Então, essa é a missão da igreja. Então, é a palavra de Jesus. Então, se é a palavra de Jesus, alguém pode ser que não acredite, alguém pode ser que não compreenda, é uma possibilidade. Porém, a gente não pode relativizar, né? Mas quem não estiver na igreja não vai ser salvo? Isso aí é coisa com Deus, né? Não é comigo. Obrigado, André. Agora, se a mim foi confiado uma missão, então eu tenho que realizá-la, né? Agora, a nossa missão depende de Deus, mas a ação de Deus não depende de nós, né? Mas a nossa missão depende de Deus. Então, isso precisa estar claro, né? E foi a missão da igreja que ele confiou
Porque senão cai-se num relativismo extremo, né? Que se rejeita até os dons de Deus, né? Se rejeita. Sim. André, muito obrigado pela disponibilidade do senhor, por essa catequese maravilhosa. As pessoas que nos comentários nas nossas redes não param de agradecer, de elogiar. E, se Deus quiser, na próxima quarta, então, no mesmo horário, a gente se encontra, né, novamente para mais como esse. Agradeço também ao Ivan, da Tá paróquia bem, então, Nossa uma Senhora boa do noite. Rosário. Deixa a bênção do André. Tá bem, então a gente deseja aí uma boa noite para todo mundo, né? Lembrando que sempre pela manhã a gente também tem um encontro para meditar o Evangelho toda manhã às 8h30. E como temos já feito, né, alguns meses, né, sempre na quarta-feira, quem sabe vamos tratar a partir de quarta-feira dos sacramentos, né? Porque falamos a igreja e a igreja ela se alimenta, ela vive dos sacramentos, né? Os sacramentos são os canais, né, que abastecem a igreja. E, portanto, também é um tema importante para a gente aprofundar. Então, o Senhor Nós esteja tivemos um convosco. problema, ele está no meio de nós. Eu ia dizer que nós tivemos um Desça sobre probleminha nós a com o... bênção de Deus. Ah, sim. Mas tudo bem. A bênção Tá de Deus tendo... Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite. Obrigado. Boa noite. A pedra angular que ampara tudo, pois é homem Deus. Escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis que estarei convosco até o fim, do inferno as forças não triunfarão. Foi Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja perenização.